Ok, Bernardo, vamos lá. Mais uma ou duas perguntas, pessoal, que está na hora de eu sair. Boa tarde. Na live com o Sérgio Sacani, o senhor afirmou que os que acreditam na teoria das cordas estariam totalmente errados. Assim, na sua visão, qual é a melhor hipótese atualmente para buscar a unificação da física? Bom, Bernardo, eu não gostaria... Se eu usei a palavra totalmente, eu não gostaria de ter usado, porque totalmente é uma palavra muito autocrática demais. Eu diria o seguinte: eu fiz o meu doutorado em teoria das cordas, né? Então, quer dizer, eu apostei nelas durante um bom tempo da minha carreira, mas ao longo dos anos, a falta de evidência experimental que suporte algumas das ideias que são necessárias para a teoria das cordas é tão grande, entendeu? Tão grande, que eu falei, cara, não dá. A gente tem que começar a pensar de outra forma sobre isso. E uma das críticas que eu faço, que é uma crítica muito mais profunda do que a teoria da corda em si, é a noção de que a gente tem que ter uma explicação única para tudo que existe. Então, para mim, o que está errado, a teoria das cordas é um sintoma, mas a causa desse sintoma é a ideia de unificação. Então, essa ideia de que tudo é um, de que tudo vem de um, e que todas as explicações têm que virar uma explicação só, é uma coisa que me preocupa muito. Porque é uma coisa que vem, assim, do iluminismo, e casado com o monoteísmo judaico-cristão, né? Existe um Deus, então existe uma explicação, existe um universo, tudo é um, né? E eu não vejo por que a gente precisa pensar dessa forma, né? Então eu acho que você pode ter uma natureza que é perfeitamente diversificada, que tem as várias forças dela, as 4 forças que a gente conhece agora, né? A força eletromagnética, a força fraca, a força nuclear forte e a força gravitacional, 4 forças, e elas são manifestações da matéria que são diferentes. A gente não tem que procurar uma unificação. Sim, houveram unificações no passado, por exemplo, o eletromagnetismo veio da unificação da eletricidade com o magnetismo, mas isso não significa que tudo tem que ficar unificado, entendeu? Então essa ideia de que tudo vem do o campo unificado, a teoria final, para mim, não tem nenhum respaldo na nossa realidade. É mais um preconceito intelectual, um preconceito, sinceramente, semi-religioso, que foi percolando da teologia para a física e que é super vivo na cabeça das pessoas. Se vocês falam inglês, eu participei de um debate no World Science Festival com um cara chamado Brian Greene, que é um físico de cordas, autor de best-seller, Universo Elegante, eu acho o nome do livro dele no Brasil, e ele me colocou no palco, ele e mais 2 caras super famosos que fazem teoria de cordas, e eu. E era o contrário, né, o cara do contra. O que foi interessante nessa conversa, World Science Festival, é que ficou claro que os 3, o Brian Greene incluído, estavam cada vez mais duvidosos com relação a essa ideia do caminho. Então, talvez o caminho é que não existe esse caminho de unificação. Por exemplo, existem outras pessoas pensando em teorias quânticas da gravidade, que é o que a teoria das cordas quer fazer, que não tem nada a ver com unificar outras forças, mas está tentando simplesmente entender a gravidade como uma teoria quântica, ou seja, pegar o espaço, pegar o tempo e ver se eles são possivelmente entendidos em termos de pequenas coisas, os quantum, né? O quantum do espaço, o quantum do tempo, etc., né? Então, pode ser que isso seja verdade, eu também tenho uma certa dúvida com relação a isso, mas isso é uma outra conversa. Então, continuo bastante cético com relação a isso, ok? A ideia de unificação. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.